2014 eu comecei a assumir liderança na primeira igreja. Em 2017 eu comecei a ser presidente da juventude. Em 2018 eu entendi a minha vocação para a juventude. Em 2019 entrei no seminário, estou no penúltimo ano que vem acaba o seminário. E tenho certeza que a vocação que Deus colocou no meu coração é cuidar de jovens e adolescentes. Então saí agora, por sinal. Ainda no papel estou, mas fui. Conversei com o Felipe, que é o presidente da Jubase. Eu fui 4 anos presidente da Jubacap, que é a Juventude Batista da Capital. Então, fizemos algumas coisas, já viajamos a alguns locais para poder falar da mensagem do Senhor. E é o que me move. Se vocês perguntaram o que move meu coração, é isso aqui. São vocês jovens, por isso que quando eu vejo alguns jovens e adolescentes, pouco que seja na igreja, mas meu coração queima porque nós não somos o amanhã da igreja, nós somos o hoje. Eu estava conversando com o pastor Paulo Sérgio, que é o nosso pastor da primeira igreja, falando sobre isso com ele. Ele falou: Júnior, corpo diaconal, o que você acha para a juventude? Eu falei: já deveria ter colocado. Sabe por quê, pastor? Na nossa igreja, que é a primeira igreja, a liderança, o culto se move pelos jovens. É um jovem que lidera o louvor, o ministério do louvor, a direção, na verdade, do departamento de música. É um jovem que lidera o departamento de mídia, é um jovem que lidera o departamento de som, é um jovem que lidera isso. Então, quem faz acontecer o culto hoje, estou falando de uma forma humana, entendam isso não pela ação do Espírito Santo, mas quem move o culto hoje na ação humana são os jovens. Então, o jovem está na linha de frente. Então, vocês não são amanhã, vocês são o hoje da igreja. Então, vocês não devem fazer algo pensando no depois, é pensando no agora. O Espírito Santo, quando ele não age de forma posterior, ele age no agora. Então devemos deixar ele agir em nossas vidas, para que assim sejamos usados por ele dentro da nossa igreja. Então, sem mais delongas, abram as suas Bíblias. O versículo base hoje vai ser Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, somente a parte B. Na verdade, desculpa, parte A, perdão. Efésios 5, 14, parte A. Só um trecho desse versículo que diz o seguinte, Efésios 5, 14, parte A diz: desperte, você que dorme. Na minha versão não tem isso. Na sua versão pode ter diferente. Mas na minha versão tem: desperte, você que dorme. O tema da mensagem de hoje é: desperta, jovem. Vamos lá agradecer a Deus por mais esse momento. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Continua tendo misericórdia de mim. Fala aos teus filhos aquilo que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, desperta você que dorme. Júnior, um texto até interessante. Por quê? Eu preguei essa mensagem lá no culto da nossa juventude. Nós estamos trabalhando com um tema chamado influência e o nome do nosso culto é Desperta Jovem. Então eu quis trazer essa reflexão para os jovens lá da primeira igreja e trazendo aqui para vocês hoje também. Vejam só, a juventude é um tempo de ação e despertamento. Jovem gosta de viver intensamente grandes emoções. Triste é ver um jovem parado ou desmotivado com a vida ou até mesmo com as circunstâncias da vida. Na juventude se despertam sentimentos e sonhos para toda a vida. Mas, infelizmente, muitos jovens têm deixado de lado por suas emoções ou desejos da carne e estão adormecendo espiritualmente. O jovem cristão, ele tem desejo, sentimento, emoções, tudo isso como um jovem não cristão tem. A grande questão que eu sempre comento com alguns é: o que você faz com o seu desejo? O que você faz com as suas emoções? O que você faz quando você sente algo? Porque você sente algo. Eu não acredito que eu sou o único aqui a sentir alguma coisa. Vocês sentem. A menina, quando vê um menino que pelo menos está gostando, sente alguma coisa. E vice-versa. Então, os sentimentos, eles sempre vão existir. A grande questão é o que nós vamos fazer quando esse sentimento for aflorado. E hoje, é muito comum você ver em jovens, não é difícil, entrando em depressão. Por quê? Não tem sonhos, não tem desejos, não tem planos. E aí nós vamos para o livro de Tiago. Tiago vai dizer que ao homem cabe planejar, sonhar, pensar, mas o executar do Senhor. Você pode fazer isso ou aquilo, contanto que o Senhor permita que você faça.
Você não tem poder sobre nada. Tudo vem do Senhor. Então veja, o despertamento espiritual é um milagre operado pelo Senhor. A Bíblia traz vários registros de despertamentos espirituais que ocorreram no meio do povo de Deus. De tempos em tempos, o povo de Deus foi despertado para um maior compromisso com a obra divina e a fidelidade da palavra do Senhor. E aí nós podemos lembrar aqui um pouco do povo de Israel. Um povo que caminhou com aquilo que Deus se deixou ser materializado, mas mesmo assim, em tempos em tempos, eles precisavam de um renovo. Eles precisavam de um profeta. Deus sempre levantava alguém para falar com aquele povo. E eu estou falando de um povo que caminhou ao lado de uma coluna de fogo. Eu estou falando de um povo que comeu maná, pão que caiu do céu. Estou falando de um povo que bebeu água da rocha. Você quer um milagre maior que esse? De você vislumbrar isso, de você ver isso. E o povo, quando menos esperava, murmurava. O povo, quando menos esperava, como Moisés sobe para falar com o Senhor e pegar as tábuas da lei, o povo, quando ele desce, está cultuando outro Deus. Então, aí nós podemos pensar, mas era o povo de Israel. Você não é diferente dele. Eu não sou diferente dele. A grande questão que nós devemos pensar, a partir de agora a gente vai entrar nos pormenores, é como está o seu coração em favor desse despertamento. Porque não pense que o seu ídolo é aquilo que possa ser materializado em uma imagem. O ídolo é tudo aquilo que coloca alguma coisa acima de Deus. Então, o seu ídolo pode ser a igreja. Interessante isso, né? O seu ídolo pode ser o ministério do louvor. O meu ídolo pode ser o seminário. Por quê? Porque tudo aquilo que eu coloco acima do que é o Senhor na minha vida se torna um ídolo. Um ídolo pode ser sua esposa, seu esposo, seu filho. Eu lembro que na nossa juventude tem um grupo de leitura. E o primeiro livro que nós demos foi esse, Deuses Falsos, de um teólogo chamado Timothy Keller. E o Keller vai falar sobre isso. O Keller vai falar que aquilo que você coloca acima do que Deus deve ser na sua vida é um ídolo. Então, o povo de Israel cultuava alguns ídolos mesmo sendo acompanhado, obrigado pastor, mesmo sendo acompanhado pela materialização do que é o nosso Deus. Deus se fazia presente para o povo de Israel, assim como ele se faz presente hoje. Então veja, queridos, um despertamento espiritual verdadeiro ocorre de acordo com a providência divina e suas implicações não se limitam apenas ao povo de Deus. Não se limitam. Em todos os grandes despertamentos espirituais na história da igreja, todos os despertamentos espirituais na história da igreja, sempre esses despertamentos não apenas impactaram a igreja, mas também a sociedade, todos que estavam à sua volta, trazendo mudanças de comportamento, de cultura e de legislação. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ouvir, não sei quantos de ler, de um avivamento chamado o Avivamento do País de Gales. Quem tiver a oportunidade, bota no Google lá ligeirinho que você vai encontrar. Existe um rapaz chamado Evan Roberts, 1891, ele com 13 anos de idade, ele começa a orar a Deus que queria um avivamento em Gales. Ele queria um avivamento com 13 anos de idade. E ele, com aquele foguinho na igreja, chegava na igreja e alguns irmãos diziam, vai orar no monte, vai orar no monte. E ele ia para o monte dele lá, orava sozinho, com 13 anos de idade. E ele, no livro dele, vai contar que a maior bênção que ele teve nessa questão do avivamento foi os seus momentos de orações. Então, com 13 anos ele ora, 1891. Com 26 anos, em 1904, ele já está no seminário. Seu primeiro mês de seminário, Deus fala com ele, volta para Gales, o seminário não era em Gales, volta para Gales, que eu vou fazer uma transformação no meio dos seus amigos, com 26 anos. E ele fica tipo, será que é Deus? Será que não é Deus? Só que a voz de Deus para você, querido, a voz de Deus para mim, ela não é uma voz duvidosa. Nunca vai ser.
O Deus que fala com você, se for do Senhor, você pode ter certeza que não haverá dúvida em seu coração. Então, quando Deus fala com Robert para voltar, ele ainda fica assim, na segunda tentativa ele retorna. Larga o seminário, retorna para Gales e ali começa o maior avivamento que já existiu em um país. Até hoje, Gales tem frutos do avivamento em 1904. Que fruto, Júnior? 80% da população é evangélica, 20% saiu para ser missionário. Bares, cinemas e lanchonetes, restaurantes fecharam. Alguns testemunhos vão ver que as pessoas entravam no bar, pediam um copo de bebida e não conseguiam beber. Saíam, pagavam e não conseguiam beber. E os bares se fecharam. As livrarias evangélicas venderam todo estoque de Bíblia. Tudo isso fruto de uma oração de um jovem aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Então, queridos, isso não é nada mirabolante. Isso é apenas fruto de oração. Isso é apenas fruto de alguém que se dedicou quando ouviu a voz de Deus. Ele não tutubiou. E como disse, você pode colocar no Google depois rapidinho. Gales hoje ainda tem resquício do que foi o avivamento em 1904. Mas na Bíblia, nós vamos ver agora alguns exemplos de pessoas que dormiram e passaram por dificuldades. O primeiro deles você conhece, é um jovem chamado Sansão. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes 16, Juízes, capítulo 16, versos 19 e 20. Juízes 16, versos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia o deixado. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia. Vocês vão notar, força de Sansão, todo mundo conhece Sansão. Sobretudo pela forma com que como ele era usado pelo Espírito de Deus. A força não era de Sansão. A força vinha do Senhor. Então veja, Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu. Voto que ele deveria seguir por toda a vida. A história de Sansão é marcada pelo engano e pela displicência, com as bênçãos de que recebeu do Senhor. Se deixou seduzir por uma jovem que não servia ao mesmo Deus, e por isso, quando já iludido, contou seu segredo e perdeu toda a força. Queridos, aqui não está em jogo uma questão, e às vezes segue muito essa questão de namoro, e tem alguns pastores que são até taxativos quanto a isso. Pode namorar com alguém de outra denominação, pode casar com alguém de outra denominação, pode flertar com uma pessoa que não é cristã. Queridos, há um padrão bíblico. Há um padrão bíblico e esse padrão deve ser seguido. Deus não negocia primeiro lugar com ninguém. E outra, não em uma casa não pode haver 2 senhores. Apenas um. E Sansão, pela beleza, acredito que Dalila era bonita, porque tem que ser bonita para tentar o cara, né? Senão, então, Sansão é seduzido pela jovem. E ela devia ser um espetáculo, porque o que aquele cara fez por aquela mulher, ele não conseguia dar um fora nela, toda hora ela fazia uma coisa e o cara estava lá, como aquele besta. Só que aquilo custou a vida de Sansão. Aquilo custou a vida de Sansão. Muitos jovens dormem em meio ao perigo. Acham que conseguem sair de algumas situações que exigem um certo cuidado espiritual por conta própria. E então, quando menos percebem,
já estão sendo enganados e por isso acabam adormecidos em sua vida espiritual. A grande questão, e eu sempre digo para alguns lá, tem uns engraçadinhos que gostam de fazer umas perguntas. Na verdade, o jovem em si gosta daquela questão da adrenalina. Até onde eu posso ir? Existe o pecado, existe a linha que vai anteceder, e o cara quer saber onde é que eu ando, porque ele quer andar na linha. Ele quer andar ali. Não, onde é o pecado? É aqui. E onde é que eu posso ir? Aqui. Pronto, vou andar aqui. Meio duvidoso. Porque eu sou um cara muito bom, eu vou conseguir sair de algumas adversidades. Não, gente. O apóstolo Paulo vai dizer que não há nada de bom em nós, a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu não sou bom o suficiente. Eu lembro conversando com dois amigos, a gente marcou para conversar, e a gente falando sobre isso, abrindo o coração, e eu falei para um deles assim, ei, tem uma coisa que eu não faço, sabe por quê? Eu me conheço. Se eu for, vai dar errado. Então eu preciso reconhecer a minha fraqueza. Isso não me torna mais fraco espiritualmente, pelo contrário, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, hoje em dia é muito comum você querer flertar com o pecado, flertar com o erro. Você sabe que é errado, mas você quer dar acho que eu consigo sair. Vou lá dar uma espiadinha, vou lá fazer determinada coisa, porque eu acho que eu consigo sair. Você não vai conseguir sair. Você não é bom. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o inferno. Não há nada de bom em junho, a não ser a misericórdia de Deus, o Espírito Santo agindo na minha vida. Jovens e adolescentes, não há nada de bom em você. Então, por isso, atenta. Nós precisamos estar atento àquilo que são as ciladas do inimigo, porque vem tentar você, tá? Não pense que você é o mais santo porque toca, porque canta, porque fala, não. Agora, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós não vamos sair dessa baseado nas nossas forças. Nós vamos sair dessa baseado em quem nós cremos e acreditamos que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que subiu aos céus em ascensão e deixou o Espírito Santo como um consolador para nos convencer do pecado e do juízo. Então, queridos, fique atento. Não durma em meio a situações perigosas. Sansão dormiu. Não feche os olhos diante de pessoas que possam te trazer perigo. Não entre em relacionamentos de olhos fechados. Existem pessoas que entram na nossa vida que só vêm trazer caos e destruição. Existem amigos que vocês têm que só traz ruína para a sua vida. Se o seu amigo, se o seu esposo, se o seu namorado, se a sua noiva, se alguém que você está conversando não conseguir te levar mais perto espiritualmente para o Senhor, essa pessoa não serve para ser seu amigo. Não serve. Isso eu não estou falando para você deixar de falar com as pessoas, não. Não, saiba se posicionar e saiba o seu local. Eu, por exemplo, hoje à tarde eu estava no treino. Eu como jogo futebol, eu estava no treino de confiança, eu treino com 100%, 99% não é cristão. Só tem eu e mais outro lá. A gente tem que saber se posicionar em alguns ambientes. Eu não deixo de participar, não deixo de estar entre eles. Pelo contrário. Mas nós precisamos saber nos posicionar. Por quê? Porque algumas amizades, e eu vou além aqui, algumas amizades dentro da igreja vai fazer com que você se afaste do que é o verdadeiro caminho. Não pensem que todo mundo que está na igreja é seu amigo de verdade. Não pensem isso. Tem gente que está na igreja simplesmente porque tem inveja de você, caminha com você por causa disso. Não tenha. Gente, nós costumamos achar que a igreja é um local perfeito. Não é. Feito de gente humana. Agora, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser a diferença. Sabe por quê? Porque se eu não for a diferença, eu vou dormir em meio ao perigo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Sansão. E a pior morte que poderia ter acontecido para Sansão é a morte espiritual. Aqui eu não estou jogando em jogos que Sansão foi para o céu, que foi para o inferno. Não vem ao caso aqui agora. Mas vem ao caso que a própria Bíblia chegou aqui a deixar claro como nós lemos. Quando Sansão menos esperou, o Senhor já não estava mais com ele. E Paulo, quando escreve a Romanos, ele vai dizer que Deus entregou o ser humano a seu próprio prazer.
E não há nada pior do que você viver de acordo com o que você deseja. Porque seus pensamentos sempre vão levar você à ruína. Pensem sempre no Espírito Santo, com a visão do Espírito Santo de Deus. Por isso eu digo, não durma em meio ao perigo. Segundo é Jonas. Conhecem Jonas? Abram a Bíblia de vocês aí, Jonas 1. Jonas 1, verso 4 e 5. Profeta Jonas, gosto muito desse camarada. É um cara que, mesmo Deus mostrando alguma coisa, ele ainda gostou de discutir com o Senhor. Ele disse, esse cara é corajoso. O cara tem coragem. Jonas 1, verso 4 e 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jonas 1, verso 4 e 5. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorresse, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Queridos, a tempestade não deveria ser uma tempestadezinha como a gente viu hoje ali. Chuvinha e tal, devia ser um negócio violento. E Jonas, o texto está me dizendo que o Jonas dormia profundamente. O profeta Jonas não obedeceu a ordem do Senhor e foi junto com alguns homens para uma viagem na direção oposta ao chamado de Deus para a sua vida. Quando veio uma tempestade, ele estava dormindo profundamente. Depois foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe. Todos nós, eu e você, passamos por dificuldades e tempestades em nossa vida. Mas a diferença está em como a enfrentamos. Existem pessoas que preferem dormir e esperar o tempo passar. Isso é perigoso e um pouco complicado em determinadas situações. Na hora da tempestade, os amigos costumam te lançar em meio ao mar. Se estiver passando por alguma dificuldade, fique atento e vigilante. Clame por aquele que pode te socorrer. Os amigos de Jonas, os amigos que Jonas encontrou e levou uma direção oposta. Não é uma história de Jonas, está muito conhecido por vocês, né? Vocês devem ter aprendido que Jonas foi engolido por uma baleia. Não foi Jonas que foi engolido por uma baleia? Foi não. Foi por um grande peixe. Não me pergunto qual é o peixe, mas foi por um grande peixe. Foi por uma baleia não. Mas Jonas encontrou alguns amigos e na hora da tempestade, sabe o que foi que os amigos dele fizeram com ele? Joga para o mar. Você, quando está passando por alguma tempestade, dificuldade, que vai conversar com alguém, e a pessoa pode ajudar você de alguma forma, e ela só diz assim para você, ó, vou orar por você. Irmão, aqui para nós, tem vezes que a sua oração tem que ser uma ação. Eu já disse isso algumas vezes lá dando aula no EBD. Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, ó, estou precisando de 10 reais. Urgente, você vê que a pessoa está desesperada. Você tem 10 reais no bolso que você vai tomar um sorvete, vai tomar um pastel. E você olha para a pessoa e diz assim, eu vou orar por você. Miserável. A sua oração precisa ser uma ação. Então, se você pode fazer com que a sua oração seja palpável na vida de alguém, faz isso. Porque senão você se torna um legalista. Lembra dos fariseus? Que o nosso Jesus bateu bem forte? Raça de víboras, guias cegos. Sabe o que o fariseu fazia quando vinha dar a ofertinha aqui? Ele vinha por último. Com dinheiro mostrando para dizer que estava ofertando. E aí a Bíblia vai contar a história de uma viuvinha que não tinha praticamente nada. E deu, acho que até envergonhada. E o Senhor diz, ó, ninguém entregou uma oferta igual àquela. Queridos, a tempestade vai vir na sua vida, tá? Se não veio, ela vai chegar. Você pode ter certeza disso. Porque no mundo tereis aflições. Jesus já deixou claro para a gente isso, para que a gente não fique acomodado, achando que nós somos cristãos e não vamos
Não vamos passar por tribulações, vamos sim. Agora, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos clamar àquele que é o Deus que comanda a tempestade quando ela chegar em nossa vida. Porque o cristão, vocês sentando aqui, cantando aqui como vocês fizeram, vocês participando de projetos, continuem. Mas vai chegar uma hora que a coisa vai apertar. Vai chegar uma hora que a coisa vai apertar de tal forma que você não vai ter ninguém para socorrer você. E o único que você pode contar e socorrer é Jesus Cristo de Nazaré. Então se apega a esse Deus. Não é um Deus só de alegria, é um Deus de dificuldade. Mas se apega à palavra. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Através dele venceremos também. Então não durma em meio à tempestade. Terceiro, que você também vai lembrar, são os discípulos de Jesus, que dormiram. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, verso 32. Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. Diz assim a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, o trio parada dura, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse Jesus. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Jesus disse: Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro: não podem vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez os encontrou dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Queridos, eu estou falando daquele que caminhava com Jesus. Eu estou falando dos três mais íntimos de Jesus. Vocês vão ver que Jesus chama alguns, são os 12, mas existiam três que eram mais chegados de Jesus. O trio parada dura, Pedro, Tiago e João. Jesus chama os discípulos, deixa longe, chama os três, vem para perto. Eu vou ali e fico aqui orando também, vigiando. Sabe o que eles fizeram? A mesma coisa que você. Dormiu. Aí Jesus disse: não, foi uma vez, deve estar cansado. Jogaram uma bolinha de tarde, naquele sol escaldante. Fadiga chegou. Quando ele volta pela segunda vez, dormindo. Jesus não fala nada, disse: não, eles agora vão ficar atentos. Quando Jesus volta a terceira vez, eles estão dormindo. Jesus havia avisado aos discípulos que passaria por uma noite difícil. Por isso o chamou para orar. Mas após um momento de oração, voltou e os achou dormindo. Exortou a ser vigilante e ficar atento. Voltou a orar e quando retornou estavam dormindo de novo. Isso aconteceu 3 vezes, então ele disse: basta. Interessante, né? O próprio Jesus vai dizer assim: basta, chegou agora. Acredito que Jesus já não estava mais aguentando viver com pessoas tão inconstantes em sua espiritualidade. E eu estou falando de discípulos de Jesus. Algo que você deve ser, algo que eu devo ser. Nós somos chamados de cristãos porque somos discípulos do Mestre. Você não é chamado de cristão simplesmente porque você é bonitinho. Você foi chamado de cristão porque um dia aqueles discípulos que estavam em Antioquia pareciam tanto com Jesus que o pessoal olhou e disse assim: você parece com Jesus, você é um cristão.
discípulos do Mestre. Queridos, muitos jovens passam por momentos decisivos em suas vidas e ao invés de ficar atento, ficam dormindo. Momentos de decisões são tempos de alertas e de estar alerta e na expectativa do que pode acontecer. Momento de decisão é um tempo de ficar alerta. Como assim, Júnior? Eu não sei o que eu vou cursar na faculdade. Eu não sei o que eu vou ser. É o dilema do jovem hoje em dia, né? O que eu vou ser? Fazer medicina ou fazer engenharia? Ninguém pensa em empreender, em ser motoboy. Que deve ser pecado. Deve ser pecado. Nós tivemos lá um bate-papo na igreja, há um tempo atrás, sobre o jovem e a sua vocação. Nós conversamos lá com duas pessoas que são empreendedoras, um pastor, eu, falando sobre vocação. Porque a própria cultura, a família pressiona, a cultura pressiona. Só que eu disse lá, tem algumas profissões que devem ser pecado. Porque não se fala dentro da igreja em algumas certas profissões. Só que a Bíblia não diz em momento nenhum para mim, pelo menos na minha Bíblia, que tem profissão de Deus e tem profissão que é do diabo. Agora, a Bíblia diz para mim que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então você não tem que ser simplesmente um médico cristão. Você tem que ser um cristão que é médico. Amém. Então eu sempre digo isso, meu amigo, se você ganha seu dinheiro de alguma forma lícita, que Deus abençoe a sua vida. Que você, antes de tudo, seja um cristão e dê testemunho e depois seja o que você quiser. Júnior, eu tenho um sonho de fazer. Meu irmão, sonhe mesmo. Vá atrás, corra atrás do seu sonho. Batalhe para isso, passe para uma faculdade, estude e lute. Agora, não menospreze aquele que não tem a mesma vontade que você. Mas o que meu pai vai achar, o que minha mãe vai achar, o que a igreja vai achar, o que minha esposa vai achar. Lamento. O desejo é seu. Você está em paz com Jesus Cristo. Se você for casado, conversa com sua esposa que tem que estar em harmonia. Vai dentro, irmão. Vai dentro, mulher. Não tem nada ilícito. Agora, as oportunidades passam e se não estivermos prontos, perdemos a chance. Perdemos a chance. Eu lembro que quando eu jogava bola, para ser bem sincero, eu nunca tive. Eu acredito que o desejo até de jogar bola é um desejo meu, óbvio, mas tipo assim, compartilhado muito com meu pai. Meu pai tem aquela vontade que eu fosse jogador e tal. Para ser bem sincero para os irmãos, eu tenho vontade de jogar, tinha. Então quando eu viajei para Santa Catarina para jogar, eu lembro que eu fui sozinho, o empresário mandou e tudo, você vai descer aqui, vai ali e tal. Eu não sentia aquilo que alguns colegas meus sentiam, queimar o coração, porque eu estava indo para tal lugar. Para mim era uma coisa comum, para mim era uma coisa natural. Eu vou, se não der certo, não deu, se não der, tá, tudo bem, minha família querendo ou não, tem uma estrutura para mim. Então, estou aqui escorado, só que alguns amigos meus não. Alguns amigos meus que foram jogar fora, passaram fome, foram muitos deles aliciados por outras pessoas que não pensam que o meio de futebol é um meio só de paz e amor. Tem muita coisa obscura que vocês não fazem ideia. Conheço alguns amigos meus que foram violentados de certa forma. Eu cheguei a ser treinado por um cara que depois foi preso, quando eu estava no Bahia, e o cara era coordenador geral da base, e ele foi preso, passou em rede nacional e tudo. Meu pai falou que ele foi preso. Eu já sabia que ele cometia alguns atos, só que não denuncia, porque o cara é peixe grande. Então assim, alguns amigos meus aproveitaram a oportunidade. Alguns vingaram, um joga na Tailândia, outro joga na Rússia, outro joga seriado brasileiro agora, joga no América Mineiro, outro joga na Ponte Preta. Alguns amigos meus, amigo mesmo, conversamos direto. Outros não. Eu estou aqui. Por quê? Porque eu não agarrei aquela oportunidade como eu deveria ter agarrado. Isso eu tenho plena convicção. Mas hoje eu entendo também que a minha vocação não era aquela. Minha vocação era outra. Mas até entender essa questão da minha vocação, entrei em parafuso, gente. Crise, parafuso. Como eu posso? Eu tinha acabado de assinar com um empresário, eu ganhava do empresário, uma vida tranquila para um jovem de 16 anos, 16, 17 anos, estava tranquilo, mas do nada eu larguei. Estou falando para vocês, irmão.
Eu fui jogar a última Copa São Paulo pelo Itabaiana. Eu tive uma proposta lá para ir para o Japão. Ligaram para meu pai ainda, conversaram com meu pai. Meu pai ia aí, eu disse, pai, 2 anos. Eu ainda disse, eu me lembro como ele, pai, 2 anos. 2 anos no Japão, vida feita, volto e estou tranquilo. Eu tinha 18 anos, eu cheguei com 20, 21, eu estava bem de vida. Alugava, construía casa, um amigo meu construiu umas vilas e pronto. Meu pai então fechou, o cara ligou pro meu pai, tá, voltei. Quando eu cheguei aqui, tá baiano que me liberar. Não, você vai jogar só de pano. Eu falei, não jogo. Joga, não jogo. Ah, então vai pra casa. E vou. Fui pra casa, fiquei em casa 2 meses. Tá baiano não quis me liberar. Aí eu falei pro meu pai. Quando virou um dia, eu olhei pro meu pai e falei, ó, esqueci bola. Pai, não, você tá de brincadeira. Eu falei, não jogo mais. Pra não dar aquele arrependimento que sempre dá, né? Vende logo tudo. Vende chuteira, vendi até corrente, que eu tinha uma corrente que eu comprei quando. Eu comprei a corrente, acho que foi 450 no tempo, eu vendi por 50 conto, só para me desfazer. O cara disse, é doido, Jamil, tá comigo, eu disse, rapaz, eu vendi, pô, 50, leva. Quis me desfazer de tudo, não quis que nada me prendesse. Passou um ano e me bateu em arrependimento ainda. Mas eu não pude agarrar mais a oportunidade. A oportunidade, ela chega e, ó, se eu não agarrar, gente, não teve outra. Não teve outra. Raros os casos. Eu tenho amigo meu que aprontou em um time, aprontou no São Paulo, veio para o Bahia, aprontou do Bahia, foi para o Internacional, aprontou no Internacional, foi para o Grêmio, mas eu disse, esse daí, o Senhor tem algo muito forte com esse rapaz, porque para a oportunidade de bater tanta gente na porta assim, dificílimo, gente, principalmente para nós, que tudo que nós queremos é conquistado na garra e no esforço. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro, então nós precisamos galgar alguma coisa para poder chegar lá. Então, ó, querido, ó, os discípulos dormiram em horas difíceis. A oportunidade para eles chegou e eles estavam dormindo. Então, não durma em horas decisivas. Horas decisivas requer de você tomada de decisões decisivas. Vocês precisam estar atentos quanto a isso. Por último, abra a Bíblia de vocês em Atos. Nós vamos falar de um cara, não sei se é muito conhecido por vocês, chamado Eutico. Atos 20, somente o verso 9. Atos 20, somente o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Eutico. É o único cara que você vai ver aí, ó, que vai ouvir falar em Eutico, é aí, ó, nessa passagem. Não tem mais nada que fale dele. Você não vai saber quem ele é, de quem ele é filho, nada. Só diz que Paulo, e se vocês já leram alguma coisa de Paulo, sabe como Paulo era retórico. Sabe como Paulo gostava de falar, ele gostava de debater, e aquilo ali devia estar passando de 2, 3 horas, devia varar a madrugada, e o jovem não queria ir para casa, mas estava meio, como nós falamos aqui, pescando, né? E ele estava no parapeito da janela. Já estava num lugar que não deveria. E ele adormece, cai e morre. Você vai ler depois nos versículos depois aí, na sua casa, em nome de Jesus, vai ver que Paulo vai ressuscitar o jovem. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar que ele, no discurso de Paulo, provavelmente não é um discurso qualquer, deveria ser um discurso importante, para estar varando aquelas tantas horas que Paulo está falando. Ele está no parapeito, adormece e cai. 3 andares, morre. O jovem Eutico, vamos chamar de Eutico, fazia parte de uma igreja animada, mas preferia ficar sentado na janela, onde preferia ver o que se passava no mundo lá fora, do que de dentro. Quantos de vocês têm olhado o mundo com os olhos legais, flertando com o que tem lá no mundo? Quantos de vocês? Você é aquele famoso crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não existe cristão morno. Não existe um cristão morno. Eu sempre digo lá também para o pessoal, dizendo, ó, não existe um muro, porque até o muro é do diabo. Não existe negócio, estou em cima do muro. Opa! Tem alguma coisa errada. Lembra da história do jovem rico? Jesus e o jovem rico? Jovem rico. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, que já faço desde guri. Ele achando que ia ser salvo pela lei, pelo que ele fazia. Pronto, Jesus disse, calma, pronto.
você é um cara legal, agora venda tudo e siga-me. Aí o negócio apertou. Porque na hora da tomada de decisão, você não deve negociar com Cristo baseado naquilo que você tem. É uma vida de fé. É uma vida de fé. É uma vida de confissão. Então não há negócio ali. Porque eu gosto muito daquela história. Não há negócio. Jesus dizendo para o jovem rico: ei, para aqui um pouquinho. Peraí, vamos conversar. Oxê, quer não, irmão? Opa! A Bíblia diz que um foi para o canto e o outro foi para o outro. E eu estava lendo um livro para estudar a matéria de ética pastoral no semestre passado, Perfil de 3 Reis. Ele vai falar um pouco sobre o jovem rico. Ele vai dizer: a Bíblia não diz, mas o coração do jovem rico estava totalmente desvirtuado do que era a verdade. Ele achava que a verdade estava em bens materiais. A verdade estava em Jesus Cristo, aquele que diz assim: vem, vende, abandona e siga-me. Porque não é pelo que você tem, é pelo que você vai ter comigo. E aí muita gente costuma chamar a exemplo de Jó, né? Não, porque Jó perdeu, eu vou ter em dobro. A Bíblia não garante isso para você não, tá? A Bíblia garante que se você perder, louvado seja o nome do Senhor. Se você ganhar, louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo vai dizer: eu sei o que é viver no pouco e no muito, mas tudo posso naquele que me fortalece. Muitos jovens ficam indecisos enquanto o tempo passa e não resolvem o que vão fazer da vida. Estão perdendo o melhor tempo para aprender e construir o seu futuro. Na janela da indecisão, eles ficam parados e dormem, correndo o risco de cair e ver seus sonhos morrerem. Se você é jovem, querido, adolescente, e você não tem sonho, cuidado. O que move você são os seus sonhos. É o que você almeja para o futuro. É claro que você não deve depositar a sua esperança no futuro em suas mãos. Ela depende única e exclusivamente do Senhor. Mas se eu não planejo, se eu não sonho, se eu não penso, como eu vou mover a minha vida? Eu tenho certeza que vocês chegaram aqui nessa noite foi por um propósito. A gente está aqui por essa noite por um propósito. Sempre digo para o pessoal lá: não trabalho com uma casa, nunca gostei de ir a casa. Sempre gostei de propósito. Sempre gostei de propósito. Inclusive o tema do Conjo Base, do último Conjo Base que teve em 2019, foi: qual é o seu propósito? Peguei a camiseta ontem. Nosso Deus é um Deus de propósito. Então, para concluir, eu digo o seguinte: o verdadeiro despertamento espiritual resulta em, olha só, o verdadeiro despertamento espiritual resulta em arrependimento, confissão, quebrantamento, obediência e mudança de atitude. E tudo isso, a oração é um meio fundamental para que Deus opere um despertamento espiritual em seu povo. Lembra do avivamento do país de Gales? 13 anos de idade. Ele orou. O despertamento não é Júnior que promove. Não é a primeira igreja batista Divina Pastora que promove. A primeira igreja em Divina Pastora, a primeira igreja batista aqui em Divina Pastora, deve ser um canal de Deus no avivamento. Amém. Então, jovens, orem. E não é só orar enquanto você tem tempo. A oração, ela é progressiva e contínua. Vida de oração é diferente de momentos de oração. Então você deve orar em qualquer lugar, pelo motivo que desejar, clamando o seu Deus, e Ele vai ouvir você. Mas existe um momento também que você tem que parar, entrar no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, no seu banheiro. Faça o que você quiser. Que você tem que fechar a portinha e chorar diante de Deus e sorrir diante do Senhor, clamar a Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar e socorrer. Esse é o nosso Deus. A juventude é o tempo que mais precisa estar atento para decidir o rumo de sua vida. É na juventude, tá? Adolescentes e jovens. Já parou para pensar assim: daqui a 10 anos, o que é que eu vou estar fazendo?
Pararam para pensar nisso? Estão planejando algo para isso? Ou estão deixando fazer como o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá, gente. Nós não servimos a um Deus que faz as coisas por acaso. Então, você precisa estar atento para decidir o rumo da sua vida. Por isso, não durma em meio ao perigo, como fez Sansão. Não durma perante as tempestades, como fez o profeta Jonas. Não durma em horas decisivas, como fizeram os discípulos. E não durma, não fique na janela da indecisão. Não durma na janela da indecisão, como fez o jovem Eutico. É preciso despertar, jovem. Queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu compartilhei com os irmãos nessa noite. Agora, se em nada do que foi dito aqui acrescentou em sua vida, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Agora, eu creio numa verdade que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade que é a única verdade que transforma vidas. Eu sei que Divina Pastora é uma cidade muito católica. Eu sei porque a nossa igreja tinha um projeto social que acontecia aqui todos os anos na Romaria. Todos os anos a igreja montava stand, distribuía água, evangelizava muitas pessoas aqui. Eu sei disso. Eu sei disso. Nós uma vez fomos ministrar, eu, o pessoal do louvor também. O pessoal do louvor comigo quando eu colocar, bater o martelo eles vão, não tem nada a dizer não. Voltem sempre. Por isso que eu digo, é sério, por isso que eu digo, antes de ser liderados, são amigos. Então assim, servimos o mesmo Deus, é por isso que temos a mesma visão. E graças a Deus que eles estão disponíveis sempre para o Senhor, não é para mim. Mas, uma vez nós fomos ministrar numa cidade chamada Canhoba, e eu lembro também que era uma cidade, nós fomos ministrar lá, numa praça pública. Então foi alguma celebração que teve da juventude, eles nos convidaram, nós fomos lá, nós clamamos lá. E é uma cidade, não vou dizer que tão católica como aqui, mas também tem seus lastros católicos e em outros pormenores, que eu não vou citar agora aqui. Mas, como eu disse lá, eu repito aqui para vocês, só depende de vocês clamarem a Deus para que a juventude daqui cresça, não só em números, mas em gente genuinamente convertida ao Senhor. Amém. Devem começar com vocês. Devem começar com vocês. Não é só cantar. Para cantar tem que haver ensaio. Ensaio, renúncia de tempo. Até ser exaustivo, cansativo, estressante. Para um pouco. Vamos mais. Para que um sermão seja preparado, o cara não prepara um sermão em 1 hora, meia hora. 5 minutos. Concorda, pastor? A pessoa às vezes pergunta quanto tempo gera para você preparar um sermão? Depende. Eu praticamente vou gerando. Eu começo na terça, provavelmente, quando eu vou falar no domingo ou no sábado, e vou gerando. Terça, quarta, quinta, sexta. A sexta de noite eu estou cravando alguma coisa. Eu vou gerando isso. Vou escrevendo, vou pesquisando, vou vendo, vou fazendo, vou vendo alguma coisa. Então assim, gente, não é instantâneo. Agora, pela fé em Cristo Jesus, eu cravo para vocês aqui com toda a convicção no Deus que eu creio. Em breve, não sei o tempo, o Senhor sabe, vocês clamarem, essa igreja será pequena nesse local. Amém. Essa igreja será pequena nesse local. Então, querido, feche seus olhos nesse momento. Que Deus possa trazer o verdadeiro despertamento espiritual para a sua vida. Que Deus possa trazer o verdadeiro despertamento espiritual para a sua vida.
Eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, está aqui nessa noite para fazer com que a sua vida seja transformada e que haja restauração e despertamento, se tiver que acontecer em sua vida. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Então, queridos, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus nos ajude a continuar caminhando em graça, sabedoria e conhecimento da parte do Senhor. Santo Deus, o Senhor se faz presente nesse local. A tua Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos, ali também tu se faz presente. O culto aqui foi único e exclusivamente prestado para o Senhor. O Senhor é o centro de nossas vidas. Nós dependemos e clamamos ao Senhor. Nós não temos mérito nenhum. Nós queremos apenas entregar ao Senhor o nosso melhor. Por isso eu te peço, Jesus, vai tocando no coração de cada um que precisa de um despertamento espiritual. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa pecados. Que o Senhor possa fazer com que a mente deles seja renovada, para que eles entendam qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nos ajuda. Sozinho nós não vamos conseguir. Não vamos. Tem misericórdia de nós. Age em nosso meio, trazendo despertamento e transformação. Eu te peço agora, em nome de Jesus, por essa igreja, primeira Igreja Batista Divina Pastor. Primeiro eu peço fortalecimento para a vida do pastor e toda a sua família. Não é fácil, Jesus, mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, dá ânimo, dá estratégias, ajuda, fortalece, sustenta, supre necessidades, faz com que a vida dele seja um verdadeiro exemplo nessa cidade. Eu estendo, Senhor, agora a oração, pedindo pela vida dos jovens e adolescentes dessa igreja. Jesus, tem misericórdia. O mundo lá pode ser atrativo aos nossos olhos, mas nós não queremos nos contaminar com nada que vem lá fora, assim como o profeta Daniel fez. Nós queremos ser diferentes em todo local que nós estivermos. Nós queremos ser uma influência para a cidade do Divino Pastor. Então ajuda, Senhor. Ajuda. Dá mais fome e sede de Ti. Faz com que eles leiam mais a Tua Palavra. Faz com que eles orem mais. Faz com que eles tenham reuniões de oração, Senhor. Estudo bíblico. O que transforma a vida das pessoas é a Tua Palavra. Por isso traz ânimo, Senhor. Traz o Teu fogo queimando no coração de cada um deles. Mas que eles entendam que o Evangelho e a Tua verdade não é movido por sentimentos, mas por razão. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Um Deus que faz tudo de forma planejada. Senhor, não é acaso estarmos aqui nessa noite, por isso eu te agradeço. Te agradeço por nossa vida até aqui, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor hoje falou comigo de forma particular. Obrigado, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus pelas ministrações que houveram aqui. Abençoa o ministério do louvor daqui da tua igreja. Que eles possam a cada dia aperfeiçoar a técnica, não para que seja bonita aos olhos da igreja, mas para o Senhor. Tem misericórdia também, fortalece o pessoal do lado da Piba, Jesus. Faz com que eles entendam que não há nada de bom neles a não ser o Senhor. Eles devem passar aquilo que de fato eles estão vivendo com o Senhor. Ajuda, Senhor, tem misericórdia. Te peço também por minha vida, Jesus. Tem misericórdia de mim. Eu não sou nada. Eu sou um falho, um pecador. Careço da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas eu estou à Sua disposição, Jesus. Conta comigo. Me faz viver coisas fantásticas ao Seu lado. Me ajuda, Senhor, a conduzir jovens e adolescentes nos Teus caminhos. Nós te oramos, Senhor, agora. Agradecido por tudo.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, pessoal. Posso ficar aqui? Ô, benção. Oi? Não, tudo bem, eu vou finalizar. De antemão eu venho agradecer em nome da igreja e a todos vocês que fazem parte, né, desse propósito. Eu creio que vocês ainda vão ser mais ainda abençoados, porque é um ministério maravilhoso. Acompanhar, sair da sede e acompanhar o cara aí dizer bora, mas eu creio que cada um de vocês, com tudo que ele falou aqui, passaram por isso, tiveram que renunciar a algumas coisas para estar aqui. E eu louvo a Deus pela palavra que você falou, né? Eu creio que muitas pessoas que estão aqui precisavam ouvir isso. Primeiramente eu também, né? Que precisamos muitas vezes renunciar a algumas coisas que 15 anos de ministério como pastor, e a gente acha que sabe tudo, mas Deus vem nos ensinando nas pequenas coisas. Amém. Glória a Deus. Então a faculdade nos forma um teólogo, o campo nos transforma em pastores, quando a gente ama. Amém? Então, de antemão, meu amigo, colega de pastoreado, que eu creio, foi um prazer estar com você aqui, em nome de Jesus. Amados, antes de nos dirigirmos ainda ao Júnior Tijuca, já me acostumei assim, Júnior, tá? Antes de agradecer a ele e a vocês, eu gostaria que você, jovem, reflita em cada palavra. Se de 1000 palavras o Júnior falou aqui de Deus, mas que você não deixe que isso venha ser roubado de você. A essência que Cristo quer fazer na tua vida. Como eu disse no momento que eu tinha vindo aqui à frente, que eu fui bem criada no Evangelho, e me achava que eu era cristã, que eu era uma seguidora. Mas eu precisava verdadeiramente me converter. Isso hoje eu tenho como testemunha aquelas 2 pessoas ali. O Lucas era muito pequeno, mas aquela coroa bonita que está ali embaixo, ali atrás de amarelo, sofreu muito quando eu me afastei de Jesus. E mesmo quando ela não sofreu, eu sabia que Jesus estava muito mais triste comigo quando eu escolhi o outro lado. E quando verdadeiramente eu me converti, eu disse sim para Jesus, mas na verdade Jesus já tinha me escolhido. E essa noite, nesse momento agora, Jesus ele já te escolheu. Você só precisa dizer sim para Ele. Assim quando estamos paquerando, flertando, estamos de crush, que é a nova palavra aí da modinha, né, dos jovens. Eu não sou dessa época, né? Mas crush ou crush, para mim crush era um Guaraná, né? Sou dessa época. Hoje crush é paquera, né? Então, Jesus é apaixonado por ti. Falta você dizer que está apaixonado por Jesus. E tudo começa na paixão quando estamos paquerando, quando estamos crushando, sei lá como é que é a palavra, né? Mas Jesus, ele não quer que você só esteja apaixonado, ele quer que você revele o seu amor a ele, porque ele já revelou o amor dele para com você. Não deixe a oportunidade passar hoje. Estamos vendo muitos jovens a perecer, uns de acidentes, outros de suicídios, outros de tantas coisas, de Covid e demais. E você ainda, por que você não disse que aceita esse relacionamento com Cristo? A oportunidade pode ser a única oportunidade, como foi falado aqui, quando eu estava ministrando, que muitas vezes só bate uma vez a porta e nós não sabemos se vamos ter a chance amanhã. Porque não é só idoso que falece, não é isso? Hoje estamos vendo até crianças, muitas crianças, devido não só ao Covid.
Então eu gostaria de não te convidar, mas se você não tiver coragem de vir aqui à frente, que você possa, da onde você está, dar um sinal, que você aceita, não ser só apaixonado, mas que você aceita o amor de Cristo para com você, e você aceita também amar com a tua vida, porque Ele quer entrar no teu coração, mas Ele é educado. Sabemos que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus é vida, e não sabemos até mais tarde o que é que faremos, o que é que vai acontecer. Se você quiser dizer um sim hoje, assim quando um rapaz pergunta, você quer namorar comigo? Você quer casar comigo? E também hoje, com a evolução, muitas moças perguntam, e aí? Você aceita namorar comigo? As corajosas, sabe? Eu acho bonito isso, sabe? Eu não tive coragem de fazer isso com o Marcos, mas tive vontade. Mas deixei que ele chegasse. Mas se você hoje, Jesus está te convidando, dizendo, eu quero continuar cuidando de você. Eu não quero ser só teu Salvador. Eu quero ser teu Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Se você sente o desejo agora, eu sei que pode aparecer muitas coisas, vão dizer, isso é só emoção, é coisa da minha cabeça. Mas Jesus te convida hoje para dizer um sim para Ele. E se você quer fazer essa decisão, dê um sinal com a sua mão, levante a mão, em nome de Jesus. Não será para a glória do irmão seminarista, amigo Júnior Tijuca, não será para a glória do pastor Marcos, ou a missionária Dagmar, ou dessa igreja. Porque Jesus está apaixonado desde que você estava no ventre da tua mãe. Tantas coisas acontecem com a tua vida, e você fica dizendo não, 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 e Jesus dizendo sim. Aproveite essa oportunidade. Se você desejar, faça um sinal com a mão. E se você também não tiver coragem, no término deste trabalho, você possa estar nos procurando, ou a mim, ou o pastor Marcos, ou até mesmo os nossos jovens, para dizer, eu quero dizer sim para Jesus. Amém? Amém? Alguém deseja dizer sim hoje para Jesus? Ou você vai esperar para outro momento? Eu não vou falar novamente, porque Jesus não é banana. Eu não estou aqui com a mercadoria. Jesus, Ele é tudo para mim, e Ele quer ser tudo para você. Basta você, nesse momento, tomar a decisão e ser corajoso, assim como nós somos corajosos para fazer tantas coisas erradas. E por que não ter coragem de dizer sim para Jesus? Amém? Amém. Se você tiver vontade, no término disso, nos procure, que será uma alegria poder estar orando por você. Amém? Nesse momento agora eu quero agradecer, né? Vou começar deles, depois de você, Júnior. A todos vocês que vieram com o Júnior, tá? Eu gostaria de ter um mimozinho para cada um de vocês. Mas levem o nosso abraço, o nosso carinho. E que possamos trocar muitas ideias, e eu quero aprender com vocês. Amém. Meu muito obrigada por terem aceitado o convite de vir com esse irmão. E que Deus vai honrar vocês grandiosamente. E ao irmão Júnior, mais uma vez, irmão, já lhe aperrei 2 vezes através das lives, mas quando o Senhor toca os nossos corações, eu disse, eu vou orar e vou conversar com meu esposo. E eu conversei com o Marcos e de imediato ele amou a ideia, né? E eu disse, não, é de Deus. E aí o pastor Marcos, né, foi logo conversar com a oportunidade que ele teve tempo, conversou com o Júnior. E Júnior está aqui, não foi a convite da missionária, nem a convite do pastor Marcos, foi a convite de Deus, para estar testemunhando que um jovem pode sim dizer sim todos os dias para Jesus. Então, irmão, Deus te abençoe ricamente, poderosamente, nos mínimos detalhes, né? Seja na tua saúde física, mental, espiritual. E conto com as nossas orações. Muito obrigado. E vamos aperrear muito você. Muito obrigado. Tá? E Deus te abençoe, meu amigo e irmão em Cristo. Eu vou passar ao pastor, que ele vai finalizar com uma pequena humilde lembrancinha. Amém, meu irmão. Isso aqui gostaria de poder dar mais, mas para não sair em vão, isso aqui é um mimo da igreja, que você possa estar lembrando da igreja. E de antemão, depois que a igreja estiver toda rebocada, toda organizada no culto de aniversário, já estejam sentindo-se convidados.
já está sentindo-se não, se sintam intimados e está trazendo essa alegria para esse lugar aqui. Amém? Então, Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que a gente possa ter mais oportunidade aí. Amém. Disso aí. Estamos à disposição. Amém. Deus abençoe. Gente, vamos orar. Eu quero que para que a gente possa estar orando por ele, porque ainda, a gente ainda vai fazer um sorteio aqui nessa rifa aqui. Senhor Deus e Pai, venho te agradecer pela vida do teu servo. Pai, tu usasse para que ele venha ser o teu instrumento. Senhor, eu sei, ó Deus, que essa palavra não voltará vazia, Senhor, porque a tua palavra diz isso. Vai, Senhor, até entre juntas e medulas e vem, ó Deus, incomodar todo aquele que está andando segundo esses pensamentos, segundo essas vidas que não te agradam, mas que venham, ó Deus, ao teu caminho e que parem de flertar com o pecado, mas que venham unicamente ter um compromisso contigo, Senhor, uma aliança contigo, de vida direcionada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ó, gente, essa cesta aqui